Boa tarde a todos que estão nos assistindo, o canal JJR. Nós estamos aqui com o irmão Giovanni. Nós estamos aqui para fazer uma entrevista sobre a depressão o mal do século. Senhor Giovanni, o senhor acha, ou o senhor tem certeza que a depressão é o mal do século? Tenho sim. A gente tem visto várias pessoas, né? Nossa cidade principalmente, todo dia a gente tem uma notícia dessas, né? E eu acho que é assim o mal do século, porque as pessoas não encontram uma solução fácil para os seus problemas e aí buscam, né, de uma forma desesperada, eu acho que dá o fim a um problema, alguma situação na sua vida, né, que não encontra, né, no final não encontra uma solução. Eu creio que a depressão ela é uma busca incessante por uma resposta creio que a pessoa busca de todos os jeitos, de todas as formas encontrar uma saída e não encontra. Já foram demonstrados alguns sintomas de depressões? Sim, sim. As pessoas passam principalmente por problemas financeiros. Aí já a gente está falando de causas, né? Problemas financeiros, às vezes um problema familiar, um problema emocional, que leva, né, a outros sintomas, né? Que os sintomas já são assim, a pessoa vai passando e a gente não vê esse momento, né, que a pessoa tá passando. A gente só vê depois a história final, alguém tirou sua vida, né? Então, é difícil a gente ver alguém porque não tá escrito na cara da pessoa que aquela pessoa tá com problemas. E só alguém muito próximo que sabe. Então, é importante a gente conversar e mostrar para a sociedade que esse é um tabu que pode ser quebrado. Estamos aqui com a jovem Regiane. Regiane. Em pleno mundo, século XXI que nós vivemos, com diversas opiniões de diversas pessoas, informações diferentes como psicólogos, filósofos e sociólogos, você acha que a depressão é o mal do século? Mais ou menos, porque nesse século que as pessoas tomaram coragem de falar sobre o assunto, falar sobre essa doença. Mas também hoje há muita cobrança da sociedade, então por isso que é mais ou menos. Você conhece ou já viveu com alguém que tem a depressão, que tenha sofrido? Eu. Quais foram os sintomas que você apresentou? Começa com uma tristeza profunda, aí depois você vai deixando de fazer as coisas que gosta, começa a ouvir vozes, ver coisas, entre muitas outras coisas. Você poderia citar algum desses momentos para nós? Posso. Um dia eu tava no ônibus, teve um tiroteio e eu me tremi todinha, que só parou depois que eu fui pro hospital tomar medicamento para dormir. Você, como uma pessoa que já vivenciou a depressão, teria alguma mensagem a passar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo? Se você vê alguém assim mudando de atitude, ficando mais quieto, vai lá, conversa, aconselha, pede para levar no psicólogo porque é a melhor coisa. Muito obrigado. Então, boa tarde. Estamos aqui na Praça do Forte com a Cibele, né? Prazer, Cibele. A Cibele, a gente estava aqui na praça e passou o projeto Fontes de Luz. A gente parou a Cibele e teve a sorte, né, de encontrar com uma pessoa que está se formando, uma acadêmica em psicologia. Cibele, na tua opinião, tu acha que a depressão ela é um mal desse século? Então, eu não diria que é o mal do século. Nós temos vários males crescendo ultimamente, mas a depressão, significativamente, ela tem se evidenciado. Existem várias coisas a qual pode estar trazendo isso à tona um pouco mais forte.
Uma dessas é o que Bauman vem falando, um autor, um sociólogo, que diz que nada mais é sólido, tudo é líquido, a gente vive numa época, numa era muito rápida, as coisas são muito instantâneas, as coisas são muito virtuais e menos palpáveis, está faltando mais relação, está faltando mais afeto. E um dos maiores motivos das pessoas entrarem em depressão, e cientificamente falando agora, é a tristeza patológica. Todos nós sentimos tristeza e é normal. Agora, viver triste, entrar num processo assim de angústia profunda, isso causa depressão, porque aí começa a afetar o sistema imunológico da pessoa, começa a afetar a parte física, as emoções, as relações, aí sim se estabelece um quadro de depressão. Então, pode-se dizer que um dos motivos seja a questão do distanciamento das relações, dos afetos. Agora a gente tem as famílias modernas em que muitas vezes estão dentro do seu mundo, do seu smartphone, né, na sua TV, na sua Netflix, não que haja problema nisso, mas são pontos que a gente pode estar levando em consideração que ao invés de estar aproximando, talvez a tecnologia ela esteja um pouco distanciando e deixando as coisas um pouco mais soltas. E esteja faltando um pouco mais de essência, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Às vezes acontece muito o abandono afetivo dentro da própria casa. Existe também a inversão dos papéis, né? Às vezes o pai, ele não tem aquele pulso de pai mais, a mãe não tem aquele pulso de mãe, o filho acaba assumindo às vezes outra responsabilidade. Então são muitas coisas, eu não posso dizer que é uma coisa e nem que é outra. E não posso dizer que somente a depressão acaba sendo um dos males mais crescentes, mas também, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, a grosso modo, nada mais é do que o excesso de pensamento, o excesso de preocupação, a falta de paz, que tem crescido ultimamente. E você já teve contato com pessoas de família, amigos? Qual a sua convivência, seu grau de convivência quando se relaciona a esse assunto, a depressão e todos esses males? Assim, não sei como é com outras pessoas, mas tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que tiveram, né, problemas, entraram em quadros depressivos, conseguiram sair, né? Eu acho que quanto mais se intervir de forma diferente, alimentando o lado espiritual para quem tem uma fé, alimentando o psicológico, no caso indo à terapia, isso ajuda também, indo a um nutricionista para que a alimentação volte, né? Porque às vezes a tristeza, a angústia profunda, ela retira o apetite, então é todo ali um quadro, como eu já falei. Então eu conheci pessoas que entraram em quadros de depressão, saíram, outros que estão enfrentando isso ultimamente, não somente por ser da área, mas coincidentemente por ter amigos que enfrentaram ou enfrentam esse tipo de problema. No seu contato com essas pessoas, você identificou, como pessoa e como psicóloga ou como acadêmica de psicologia, os sintomas? Sim, às vezes acaba passando despercebido, né? Porque até um estigma a ser quebrado, que muitas vezes as pessoas pensam que a pessoa que tem depressão, que está no quadro de depressão, ela vai andar chorando pelos cantos. Pode ser que isso aconteça, claro, e é motivo para a gente olhar, identificar e se preocupar, procurar saber o que está acontecendo, investigando. Mas muitas vezes as pessoas que mais sofrem, elas sorriem, elas estão do seu lado, elas estão dentro da sua casa, elas estão dentro da faculdade, dentro da escola, e você não percebe. Ela está na rede social, porque ela mostra, ela acaba se envolvendo com o fenômeno de que em rede social eu acho que é proibido ser triste. Todo mundo é feliz, está tudo muito bem, todo mundo é bonito, ninguém tem problema. Então a pessoa às vezes acaba entrando naquela dinâmica. Mesmo ela não estando bem, ela se sente obrigada a mostrar que está bem para entrar ali até no grupo, para ela se sentir pertencente. Então, alguns dos sintomas que a gente pode estar identificando é a mudança de comportamento. Às vezes é uma pessoa sociável, uma pessoa que está próxima e por algum dado momento a gente começa a perceber que a pessoa se distancia um pouco, já está um pouco mais arredia, o humor já não é tanto, né, de alegria, de ânimo, de paz, mas já uma expressão mais fechada. O olhar também, né, como a gente já conhece uma frase bem conhecida que diz o olho é a janela da alma. E muitas vezes pelo olhar você consegue identificar que uma pessoa não está bem, mesmo ela sorrindo aqui, mas o olhar dela está diferente. Essas são só uma das coisas que a gente pode estar olhando e procurando ter um pouco mais de sensibilidade e identificar uma pessoa que talvez esteja passando por momentos difíceis, mas ali para todo mundo está mostrando que está bem.
Então, Sibeli, o seu projeto, né, o Fontes de Luz, ele é um projeto comunicativo e é um projeto para abranger um pouco esse lado, né? Você pode estar falando um pouco do seu projeto? Ok, o projeto Fontes de Luz, ele não visa somente jovens, ainda que aqui a maioria seja jovem. Fontes de Luz é todo aquele que se propõe a ser luz neste mundo. Nós acreditamos no Evangelho que Cristo trouxe e que diz e que pede que nós fôssemos, né, pequenos cristões, pequenos cristos. Então, resplandecêssemos um pouco da luz. E o que é a luz? Nada mais é do que o amor, o afeto, é devolver aquilo que tem se perdido nos últimos dias. Então, todo aquele que se propõe a ser uma fonte desse amor, dessa compreensão, desse acolhimento, dessa escuta, ele é bem-vindo no nosso meio. Muito obrigada, ficamos por aqui.